Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre duas operações que envolvem matrizes. A multiplicação por um escalar, ou seja, a multiplicação por um número, e a adição e subtração de matrizes. Bom, como são feitas essas duas operações? Elas são feitas elemento por elemento. Como assim? Elemento por elemento. Bom, primeira coisa, para que possa ocorrer a adição e a subtração, é necessário que as matrizes sejam do mesmo tipo. Então, por exemplo, eu só posso somar uma matriz do tipo 2 por 3 com outra matriz do tipo 2 por 3. Uma 3 por 4 com outra matriz do tipo 3 por 4. E as operações é feita número por número, ou seja, posicionamento por posicionamento. O primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro elemento da segunda matriz e assim por diante. Bom, vamos ver isso através de exemplos. Se eu considerar essas duas matrizes A e B aqui, calcular 3 vezes a matriz A menos 4 vezes a matriz B. Isso é a multiplicação por um escalar, ou seja, eu estou pegando a matriz A e a matriz B, multiplicando a A por 3 e multiplicando a B por menos 4. Como que eu faço isso? Muito simples, basta pegar todos os elementos da matriz A e multiplicar por 3. Então, para responder aqui a letra A, vai ser 3 vezes. Quais são os elementos da matriz A? 1, menos 2 e 3 na primeira linha, 4, 5 e 6 na segunda linha. Então, fazendo o produto, nós temos 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 2, menos 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15 e 3 vezes 6, 18. Então, está feito aqui. Esse é o resultado final de 3 vezes a matriz A. Ou seja, é bem simples. Basta multiplicar todos os elementos pelo escalar citado. Na letra B, é menos 4 vezes a matriz B. Então, isso aqui vai ser menos 4 vezes. Quais são os elementos da matriz B? 3, 0 e 2 na primeira linha, menos 7, 1 e 8 na segunda linha. Então, vamos fazer o mesmo processo. Lembrando que aqui, como é negativo, eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Então, menos 4 vezes 3, menos 12, menos 4 vezes 0, 0, menos 4 vezes 2, menos 8, menos vezes menos, mais, 4 vezes 7, 28, menos 4 vezes 1, menos 4, e menos 4 vezes 8, menos 32. Portanto, está feito aqui também menos 4 vezes a matriz B. Bom, agora nesse caso, eu tenho 2 vezes A menos 3 vezes a matriz B. Então, é um exemplo aqui de subtração de matrizes combinada com a multiplicação de um escalar. Como que eu vou fazer? Bom, então, para responder esse tem C, primeiro eu vou fazer 2 vezes a matriz A, ou seja, 2 vezes 1, menos 2 e 3, que é a primeira linha, 4, 5 e 6, que é a segunda linha, menos 3 vezes a matriz B, 3, 0 e 2 na primeira linha, menos 7, 1 e 8 na segunda linha. Vamos às multiplicações. Então, multiplicando aqui, vai ficar 2, menos 4 e 6 na primeira linha, 8, 10 e 12 na segunda linha. Agora aqui você tem duas formas de fazer, olha. Você pode manter a subtração e distribuir apenas o 3 e depois subtrair, ou você já pode distribuir o menos 3. Então, se eu já estou distribuindo o menos 3, aqui vai ficar uma adição. Eu prefiro fazer dessa forma porque eu já faço os jogos de sinais aqui dentro. Então, fica menos 3 vezes 3, menos 9, 0 e menos 6, o produto da primeira linha, menos vezes menos, mais, então vai ficar 21, menos 3, e 3 vezes menos 8, menos 24. Bom, nesse caso aqui, agora eu vou fazer a soma das duas matrizes, que é feita elemento por elemento. Então, ó, o primeiro elemento aqui que está na posição linha 1, coluna 1, que é 2, eu vou somar com esse elemento que está na linha 1, coluna 1 aqui. Então, é 2 menos 9, menos 7, menos 4 mais 0, que dá menos 4, 6 mais menos 6, que dá 0, 8 mais 21, que dá 29, 10 menos 3, que dá 7, e 12 menos 24, que vai dar menos 12. Portanto, esse é o resultado final
de 2 vezes A menos 3 vezes B. Então é assim que eu faço a adição e subtração de matrizes. Eu pego o primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e assim por diante. Ou seja, aqueles elementos que se encontram nas mesmas posições, ou seja, na mesma linha e na mesma coluna dentro das duas ou mais matrizes, né? Eu poderia somar 3, 4, 5, 6 matrizes. O mais importante é, para poder somar e subtrair, as matrizes têm que ser do mesmo tipo. Bom, falando de outro tópico importante agora, que é a igualdade de matrizes. Quando que duas matrizes são iguais? Primeiro, elas só podem ser iguais se forem do mesmo tipo. Por quê? Porque para que duas matrizes sejam iguais, o A11 da primeira matriz tem que ser igual ao B11 da segunda matriz, o A12 tem que ser igual ao B12, o A21 tem que ser igual ao B21 e o A22 tem que ser igual ao B22 e assim com todos os elementos que a gente tem dessas matrizes. Bom, vamos ver esse exemplo aqui então para ilustrar isso. Percebam que a igualdade que eu tenho aqui não é A igual a B. A igualdade que eu tenho é A que é igual a B transposta. Então vamos lá. A matriz A, ela é 2 e 5, 10 e 1. Então esses são os elementos da matriz A. Ela vai ter que ser igual à matriz B transposta. O que é a transposta mesmo? Primeira linha passa a ser primeira coluna. Então a primeira coluna vai ter o x mais y e vai ter o 3x menos y. E a segunda coluna vai ter que ter o 5 e 1. Bom, agora quando que isso é igual? Para isso ser igual, aqui está o A11, ele vai ter que ser igual ao A11 aqui. O A12 vai ter que ser igual ao A12. O A21 vai ter que ser igual ao B21. E o A22 vai ter que ser igual ao B22. Percebam que nesse caso aqui, ó, esses dois elementos, ou seja, a segunda coluna aqui é 5 e 1. E a segunda coluna aqui também é 5 e 1. Então aqui, aqui e aqui e aqui foi verificada a igualdade. Então eu tenho que buscar aqueles elementos que não têm variável, eu confiro eles mentalmente. Só de bater o olho eu já sei se dá para ter a igualdade ou não. Suponhamos que no lugar desse 1 aqui fosse menos 1. Eu nem precisaria preocupar com x e y, por quê? Porque como esse elemento não será igual, não importa que os outros sejam, essas duas matrizes nunca serão iguais. Então, eu tenho que conferir todos os elementos para verificar a igualdade. Então, a segunda coluna, eu verifiquei que bateu. A segunda coluna é 5 e 1, a segunda coluna é 5 e 1. O que sobrou para mim, então? O A1 é 2, o B1 é x mais y. Então, daqui eu tiro que x mais y tem que ser igual a 2. E o 3x menos y vai ter que ser igual a 10. Bom, só resolver o sistema eu consigo descobrir os valores de x e y. Um sisteminha simples com duas variáveis e duas incógnitas. Vou usar aqui o método da adição. Percebo que aqui está fácil. Quando eu somo, eu posso cancelar o y. Então aqui eu tenho x mais 3x, 4x, 0y igual a 12. De onde eu tiro que x é igual a 12 sobre 4, ou seja, x igual a 3. Então, quer dizer que para que haja igualdade, o x tem que ser igual a 3. Agora, vamos descobrir o y. Para isso, basta escolher qualquer uma das duas e trocar o x. Eu vou escolher a primeira que está mais fácil, x mais y igual a 2. Como eu descobri o x valendo 3, 3 mais y igual a 2, y é igual a 2 menos 3, de onde eu tiro que y é igual a menos 1. Então, eu acabo de descobrir os valores x e y para que essas duas matrizes, o A seja igual à matriz B transposta, ou seja, o A é igual à transposta do B. Mas o que ele pede é uma outra variável K que depende de x e y. Então vamos trocar. K vai ser o x, quanto vale o x? 3, então 3 elevado ao quadrado, menos o y, que vale menos 1, também elevado ao quadrado, vezes 10 elevado ao cubo. Então o K vai ser 3 ao quadrado vai dar 9, menos ao quadrado vai dar mais, então isso aqui dá 1, mas esse sinal de fora mantém, então fica 9 menos 1 vezes 10 a terceira, ou seja, 9 menos 1, 8, 8 vezes 10 a terceira, 8.000. Então, nesse caso, nessas condições, eu tenho que o K tem que ser igual a 8.000 para que aconteça a igualdade das matrizes e o K seja igual a esse valor aqui em função de x e y. Bom,
Mais um tópico que a gente vai trabalhar nesse vídeo são as equações matriciais. Obviamente, esse aqui não é o único tipo de equação matricial que eu tenho. Eu tenho equações matriciais que envolvem produtos e que tem outras formas de resolver que a gente vai tratar posteriormente. Bom, esse tipo de equação matricial aqui vai ser um tipo onde eu tenho multiplicação por escalar, ó, eu tenho 3 e um 2 multiplicando aqui, e tenho uma matriz X desconhecida. Primeiro passo, as duas matrizes conhecidas, a matriz M e a matriz B, como aqui eu vou ter soma, né, vou ter uma soma, subtração em algum momento, essas duas matrizes têm que ser do mesmo tipo. Então percebam, M é 2 por 2 e a B transposta também é 2 por 2. E aqui, ó, a matriz I, lembre-se, a matriz identidade de ordem 2. Qual o procedimento para me resolver? Bom, uma dica que eu dou nesse tipo de equação é você fazer como se fosse uma equação do primeiro grau simples, ou seja, apenas com números. Ou seja, você distribui o valor que está multiplicando aqui para eliminar os parênteses, depois deixa a variável para um lado e o que não é variável para o outro, ou seja, os valores conhecidos. Então, vou começar aqui distribuindo 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes a matriz X menos 3 vezes a matriz M, que é igual a 2 vezes a B transposta, mais 6 vezes a matriz X menos a matriz I2. Bom, então tudo que é variável, quem que é a variável aqui? É a matriz X, que eu vou deixar de um lado. Então vou manter esse 3x de cá, e esse 6x que está somando eu passo subtraindo aqui. Menos 6x é igual. Esse 2b transposta já estava de cá, esse 3m está subtraindo, vai passar somando, e esse 2 já estava de cá subtraindo, continua subtraindo. Ou seja, eu vou ter que menos 3 vezes a matriz X, aqui não dá para juntar nada, porque são matrizes distintas, então vai ser 2B transposta mais 3M menos I2. O que eu faço agora? Esse menos 3 aqui eu vou manter por enquanto. Isso aqui são coisas conhecidas. Olha, a matriz B eu tenho, então eu consigo calcular B transposta, a matriz M eu tenho, e a identidade sempre é conhecida, 1 e 1 na diagonal e 0 nos demais elementos. Então, nesse caso aqui, desenvolvendo, vai ficar que menos 3 vezes a matriz X vai ser 2 vezes a matriz B transposta. Menos 1 e 2, que era a primeira linha, passa a ser primeira coluna, e 1 e 0, que era a segunda linha, passa a ser segunda coluna. Mais 3 vezes a matriz M. 2 e 1, 3 e menos 1. Menos aí 2. 1 e 0, 0 e 1. Não pode esquecer da identidade sempre. Então, menos 3x vai ser igual, distribuindo a multiplicação por um escalar, menos 2 e 2, 4 e 0, mais 6, 3, 9 e menos 3, distribuindo 3 com todos os elementos, menos 1 e 0, 0 e 1. Então, eu vou ter que menos 3 vezes a matriz X, agora olha só, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Então, eu posso somar e subtrair. Como que eu faço mesmo? Elemento por elemento. Menos 2 mais 6 dá 4, menos mais 1, então 4 menos 1, esse primeiro elemento é 3. 2 mais 3 dá 5, 5 menos 0 vai dar 5. 4 mais 9 vai dar 13, 13 menos 0 vai dar 13. 0 mais menos 3 dá menos 3, menos 3 menos 1, menos 4. Então, esse seria o resultado de menos 3 vezes a matriz X. Bom, para calcular menos 3 vezes a matriz X, eu não tenho que pegar a matriz X e multiplicar por menos 3? Então, para descobrir só a matriz X, basta pegar os elementos aqui e fazer o quê? Dividir por menos 3. Então, eu tenho que a matriz X vai ser igual a 3 dividido por menos 3, 5 dividido por menos 3, 13 dividido por menos 3 e menos 4 dividido por menos 3. De onde eu tiro que a minha matriz X vai ser, aqui dá exato, dá menos 1. Aqui não dá, não tem jeito de simplificar, só por fazer o jogo de sinal. Menos 5 sobre 3, mais por menos vai dar menos, e menos por menos vai dar mais. Portanto, está aqui o resultado final da minha matriz X. Então, é assim que eu resolvo alguns tipos de equações matriciais que envolvem apenas multiplicação por escalar e adição e subtração.